Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus. Estou aqui para trazer uma palavra de fé para o seu coração. A Bíblia, em Mateus, capítulo 17, diz o seguinte, que um homem tinha um filho possesso de um demônio. E esse homem tentou de tudo para resolver aquele problema e não conseguiu. E aí, ouviu falar que o Senhor Jesus poderia libertar aquele jovem daquele demônio. Então, ele pegou o filho dele e caminhou em direção ao Senhor Jesus. Chegando lá, encontrou os seus discípulos e pediu para que os discípulos expulsassem aquele demônio que estava no jovem. Só que os discípulos não conseguiram. Não conseguiram. E aí o Senhor Jesus veio chegando naquele momento, porque estava havendo uma grande discussão, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, os escribas, os fariseus, as pessoas que estavam ali, devem ter falado um monte de coisa, né? Você não se diz santo, você não se diz poderoso, você não se diz seguidor de Jesus? Cadê? Você não consegue fazer nada, você não consegue mudar nada. Assim, meu irmão, minha irmã, é o dia de hoje. Uma pessoa que se diz cristã, e tem uma vida derrotada, tem uma vida falida, tem uma vida cheia de enfermidade, uma vida cheia de problema na família, e a pessoa está dentro da igreja e não consegue resolver esse problema. A sociedade, o mundo, começa a cobrar dessa pessoa aquilo que ela diz. A pessoa diz, eu sou de Deus, Deus muda, Deus faz, Deus acontece, só que na vida dela não tem nada disso. Então as pessoas perguntam, por quê? Você não diz que é de Deus, você não diz que está na igreja, você não diz que você deixou de pecar, deixou disso, e a sua vida não muda. Assim foi aquele momento ali com os discípulos. Poxa, os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio? Então, que discípulos são esses? Que Jesus é esse? Começaram ali uma discussão. Aí o Senhor Jesus chegou e disse, o que está acontecendo aqui? Por que essa discussão com os meus discípulos? Por que discute com eles? Já botou ali autoridade. Ele disse, é comigo. É isso que ele quer dizer, é comigo, você não tem que falar nada com eles, é eu que resolvo. E aí aquele pai cai de joelho perante ao Senhor e disse, Senhor, se tu podes, olha só, aquele homem saiu de casa acreditando que ele ia resolver o problema que estava no filho. Olha só como isso é forte. Então ele saiu crendo que ele ia resolver aquele problema. Só que chega no meio do caminho e encontra os discípulos. E o discípulo não resolve o problema. Aí quando ele chega já no Senhor Jesus, já chegou com dúvida. Já chegou fraco. Já pensando, será que ele vai resolver? Porque a pergunta é, se tu pode, Senhor. Aí o Senhor Jesus deixou claro o seguinte, tudo é possível ao que crê. Você crê ou não crê? E eu te faço essa pergunta hoje, meu irmão. Te faço, minha irmã. Você crê ou não crê que Jesus pode curar você? Você crê ou não crê que Jesus pode prosperar a sua vida? Você crê ou não crê que Deus pode mudar a situação que você tem vivido na sua família? Crê ou não crê? Porque tudo é possível ao que crê. Então, se você não crê, então não é possível que o milagre aconteça na sua vida. O Senhor Jesus já deixou claro isso ali. Já deixou claro. E aquele homem, então, entendendo o que o Senhor Jesus falou, que é, para mim, uma das coisas lindas, a pessoa reconhecer que ela precisa, reconhecer que ela não tem condições, que o Senhor Jesus é que pode mudar a vida dela. Isso foi lindo. O homem disse, Senhor, então me ajude na minha falta de fé. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a falta de fé não é porque aquele homem não tinha fé. Não, nada disso. A falta de fé é porque ele já estava tão cansado das situações que ele já não tinha mais força. E a fé, ela tem que ter força, tem que ter coragem. A gente pode ver no Antigo Testamento que Davi, ele quando foi para aquele gigante, não tinha condições nenhuma de Davi vencer aquele gigante. Mas ele tinha a força da fé.
E ele tinha a convicção. Então, isso fez com que aquele gigante não tocasse em Davi, fez com que Davi vencesse. Então, se a fé de uma pessoa não tiver a força da certeza, da convicção, ela não consegue vencer os obstáculos, o problema que ela tem vivido. Entendeu? Sim ou não? Amém? Se você não colocar na sua fé toda a sua força, que você acredita, que tem certeza que a situação que você está vivendo vai mudar, se você não colocar toda a sua força nisso, você não vence. Foi o caso daquele pai. Então ele chega e diz: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Quer dizer, me dê força para que eu vença esse mal. E aí o Senhor Jesus, vendo que aquele homem expressou os seus sentimentos, reconheceu que em Cristo, que no Senhor Jesus ele poderia vencer e que ele estava ali disposto para fazer isso, então o Senhor Jesus virou para aquele jovem e disse: demônio que está nesse jovem, saia do corpo dele e não volte mais. E a Bíblia diz que imediatamente aquele jovem foi curado. Diga graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é a força da sua fé em Cristo que vai fazer mudar esse problema. Mas, bispo, como eu faço para eu adquirir essa força? Bom, continuando na história, nessa passagem, a gente vê que depois que o Senhor Jesus cura aquele jovem, liberta aquele jovem, faz um milagre na vida daquele pai, tira o sofrimento, a dor, tudo que ele sofria e mandou embora, ele vai para dentro de casa. E os discípulos seguiram. Olha aí, presta atenção. Os discípulos chegam até ele em particular e diz: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí entra o ensinamento para você adquirir a força que você quer na fé, para vencer todos os tipos de dificuldade. O Senhor Jesus disse: tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eita glória, aleluia. O Senhor Jesus disse assim: você quer vencer o diabo? Você tem que se santificar. Jejum, meu irmão, é você abrir mão, negar a sua própria carne. Na Bíblia, o jejum era negar o alimento, a comida. Então, a pessoa dizia: olha, hoje eu não vou me alimentar, hoje eu vou ficar em jejum, como o Senhor Jesus fazia, como os discípulos faziam. Eu vou hoje só orar e vou jejuar e vou ler a palavra de Deus para que eu me santifique. Então, o jejum nada mais é para a santificação. E quando uma pessoa se santifica, ela recebe a força do Espírito Santo. Ela recebe o poder de Deus sobre ela, porque ela nega a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Muito forte. Aí o Senhor Jesus fala: jejum e oração. A oração nada mais é do que um diálogo que você tem com Deus. É uma conversa que você tem com Deus, aonde você expõe as suas dores, os seus sentimentos, o seu sofrimento, a sua adoração, o seu amor por Cristo, né? Bom, enfim. Então, a oração é onde você tem uma aproximação de Deus. E ali você passa a ter uma intimidade com Deus. Então, para que Deus ouça a sua oração, para que Ele venha ter uma intimidade com você, primeiro você tem que se santificar. Você tem que buscar em Deus para você vencer o mal que está sobre a sua vida. Diga graças a Deus. Amém? Preste bem atenção. Deus hoje está entrando na sua vida para mudar o quadro que você tem vivido. Um quadro de dor, de sofrimento, de problema na família, né, de enfermidade, de problemas financeiros, de problema de droga, de vício, de alcoolismo, seja o que for. Deus pode mudar ainda hoje essa situação, mas precisa que você creia, precisa que você se santifique. Bispo, como eu faço hoje para eu me santificar? Bom, como eu disse, na Bíblia, o jejum era negar o alimento que você precisava de comer para se fortalecer. Então você dizia: olha, hoje eu não vou comer e vou ficar em jejum para buscar a presença de Deus. Hoje, o alimento não é, entre aspas, tão importante na vida de uma pessoa. Hoje, na vida de uma pessoa, às vezes,
é muito importante o trabalho dela, uma televisão, um site que ela vive ali o dia inteiro, ela vive a poder de uma internet, ela vive a poder de um monte de outras coisas. Então, aquilo que te prende, aquilo que faz você ficar preso, um jogo, né? Tem jovens que não saem aí de jogos, aí, homens também, né? Que não saem de jogos, fica aí jogando o dia inteiro aí, esses jogos online, e deixa de se santificar. Tem pessoas que ficam na novela, que ficam o dia inteiro vendo filme, vendo coisas pornográficas. Bom, enfim, alguma coisa que te prende, você vai abrir mão, se é que você quer mudar a sua vida. Vai abrir mão e vai tirar aquele momento para ler a palavra, para orar a Deus, para que Ele ouça o seu clamor e resolva o problema da sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Então, tudo que te prende, que faz você ser viciado ou viciada, é isso que você vai abrir mão para servir a Cristo. E eu te garanto, como homem de Deus, que Deus vai responder a sua oração. E ele disse para os discípulos, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. A grande pergunta do Senhor para aquele homem foi, há quanto tempo isso acontece? Aí o homem disse, Senhor, desde pequeno. Quer dizer, muitos e muitos anos esse menino sofre dessa situação. Aí está a casta de demônio. Talvez você, meu irmão, minha irmã, é da igreja, é dizimista, é ofertante, mas no conjunto da santificação, no conjunto da santificação, você tem negado a oração, o jejum. Talvez você faz as suas próprias vontades, fica vendo coisas que não é. Tem gente que está dentro da igreja e está escutando música mundana. Eu não entendo isso, eu não entendo. Escuta música mundana. Tem gente que está dentro da igreja, fica vendo novela, fica vendo filme pornográfico. Eu não entendo. Não jejua, não ora, não busca. Tem líderes que dizem que não precisa jejuar, não precisa orar porque Jesus já fez. Me perdoa, mas estão sendo usados pelo diabo, porque o próprio Senhor Jesus deixou claro isso. Que tem caixa de demônio que sai com jejum e oração. Então, se você já tem anos sofrendo na sua vida financeira, sofrendo no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal, se você já tem anos sofrendo com enfermidade, isso é uma casta. E para você se libertar dessa casta, jejum e oração. Deus muda essa situação. Você vai ter autoridade de dizer, enfermidade sai da minha vida, miséria sai da minha vida, problema sai da minha família. Você vai ter autoridade de fazer isso. Era isso que faltava nos discípulos. E é isso que talvez, meu irmão, minha irmã, falte em você hoje. Mas por quê? Por falta de santificação. Então, a palavra de Deus é, se santifique, jejue, ore, leia mais a palavra, esteja mais na igreja, participa mais do trabalho da igreja, o evangelismo, a oração, a comunhão com os irmãos. Trabalhe mais para Deus e eu tenho certeza que tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, assim vai acontecer. Porque Ele deixou isso escrito. Amém? Hoje é o dia do seu milagre. Então eu vou já determinar, porque eu creio que você entendeu essa mensagem. Então já vou profetizar sobre a sua vida. Você que está enfermo, olhe bem para mim, você que está enfermo, seja curado. Eu repreendo essa enfermidade e mando embora em nome de Jesus e determino a sua cura. Você vai no médico, você vai ver que você está curado. Você empresário, você trabalhador que está aí passando por lutas financeiras, eu determino que esse espírito da miséria sai da sua vida e você começa a prosperar a partir de hoje. Você vem arrumar o seu trabalho, você vem a crescer na sua empresa. Você que está aí agora assistindo, está com problema na sua família, um espírito perturbador, um espírito de confusão, um espírito de mentira, de traição, de adultério, de droga, de vício, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, sai dessa família e eu abençoo a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E olha, compartilha esse vídeo para a gente alcançar outras pessoas que estão passando por dificuldade. Tá certo assim? Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.